quero ser pessimista, mas a perspectiva que nós temos pela frente é muito difícil. Porque tem no grupo de entes, que é o que está em pior situação financeira, nós temos uma eleição daqui a o quê? Um ano? Quanto tempo? Agora, o governo deve propor alguma alternativa para a renegociação da dívida, pelo menos no curto prazo, ajudando os municípios a terem uma situação melhor, não é? Já se fez algumas propostas naquela questão de mais investimentos na educação, mas era na negociação com os estados, mas deve vir alguma proposta para os municípios. Não acredito. Não é o que tem acontecido nos últimos tempos permite a gente esperar. Se vier proposta do lado dos entes que estão nessa situação, e eu acredito que vai vir, porque eles não estão parados. O que é que a gente faz com os 500 bilhões? Começa por aí. Os 500 bilhões tem que ter um encaminhamento. O que é que a gente faz? São 250 bilhões. Bom, os precatórios, gente, os precatórios são compromissos financeiros que a Justiça mandou que fosse pago e não aconteceu, num montante aí em torno de, deixa eu ver aqui o número exato, os precatórios. Os precatórios é 200 bilhões, a dívida com o INSS, 250 bilhões, com as contribuições para o INSS. E com os regimes próprios locais, 48 bilhões. Algum tipo de solução para esses 3 pontos vão ter de vir. Inclusive regime próprio dos municípios, que nem todos encararam essa mudança. 48 bilhões, esses 48 bilhões é com eles. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, vão ter de vir propostas do que fazer em relação a esses pagamentos pendurados, não tem outro jeito de dizer, vão ter de vir. Problemas na mesma linha você tem nos casos dos estados em maior situação complicada. Que estados estão em situação mais complicada? Eu parei para pensar, enquanto a gente estava falando ali, do total de alguma medida econômica, eu diria que uns 70% estão super complicados. Então, e o que deixa a gente mais cético com relação a uma solução, ainda que haja algum tipo de negociação com os municípios, são 2 pontos. O primeiro deles é o seguinte, a gente pensa no bolso público, ele é um só, né? Você vai passar o problema, vai passar o abacaxi dos municípios para o governo federal. Claro, o governo federal tem mais margem de manobra, tem capacidade de vir a mercado e tomar dívida, mas a gente não está numa situação exatamente folgada, né, com muita margem de manobra para o... Não, e quais são os sinais que ele dá sobre isso até agora? São bons. E o segundo ponto é o seguinte, o que vai garantir que dessa vez a negociação ela vai render frutos no que diz respeito a mudanças de políticas públicas dos municípios, de gestão das contas públicas, para que a gente não caia nesse problema novamente. Porque se a gente voltar... é importante de resolver essa questão do crescimento do gasto. Não está resolvido. Ele causou esse calote, está por trás do calote o que vinha acontecendo, e ele terá de ser resolvido. Mas para refrescar a memória aqui, acho importante colocar esse ponto na mesa. Voltar para 2020, quando no auge da pandemia, durante a negociação do governo com o Congresso Nacional aprovou um checão imenso para os estados, um programa de transferência gigantesco, né? Esse programa de transferência aliviou as contas dos estados e depois, com a recuperação da economia, as receitas se recuperaram bastante fortemente dos estados. O que a maior parte deles fizeram? Aumentaram o gasto com o pessoal. Então, eles consumiram com gastos públicos de curto prazo, boa parte dessa ajuda. E aí estão, de novo, a maior parte dos estados batendo a porta do governo aí com algum tipo de problema. Isso aí não resolveu muito. Eu já vi o item transferência nos demonstrativos financeiros que vieram em função da Covid. Elas vieram, se juntaram às outras receitas, se dissiparam já, desapareceram. Agora, quando se pensa, por exemplo, da desoneração, incluindo também os municípios, do Raul? Desculpe, Denise, antes de você dizer, só quero não deixar de dizer isso. Nós estamos aqui com um problema financeiro gigantesco,
que não é bem percebido e não tem tido até agora medidas vindas de onde isso deveria estar vindo, que é do governo, medidas que possam resolver. Mas esse governo nem quer entrar nessa pauta, né, doutor Raul? Porque por que ele vai se indispor com isso? Ainda mais que é um governo gastão. Mas aí eu lhe pergunto de volta, o que é que vai acontecer conosco? Não são eles os senhores, doutor Raul, nas os suas senhores análises, da teve terra? algum governo que chegou perto de propor uma solução efetiva? Não teve também, porque não houve, primeiro, não houve uma piora, não havia uma situação muito pior do que essa lá atrás, que a gente possa comparar. Eu acho. Mas o contexto em que se deu a reforma previdenciária, naquele momento, não houve o espaço para uma discussão mais séria a respeito disso? Houve, mas aí por que não conseguiram colocar os entes subnacionais na última reforma? A União tentou, a tropa da União fez tudo para colocar, a estender as medidas para todos os entes. Aí eu volto à falta de vontade política mesmo, né? Sabe por quê? Porque de encarar a briga. Quem tem força tinha de ter tomado a frente do processo e encontrado o caminho de impor aquilo, e não conseguiu. Foi lá no Congresso. Agora, Raul, aquela pergunta que eu queria fazer em relação à desoneração, que se tentou incluir os municípios, está essa disputa lá no STF, mas não é uma forma também de os municípios adiarem providências próprias em relação ao aumento do gasto com o pessoal de contratações e de não fazer uma mudança, uma remodelagem dos gastos previdenciários, porque eles ganham fôlego. A gente sabe que o senhor mesmo disse que é um fôlego que não é excepcional, mas ele reduz o gasto. E a partir do momento que os municípios menores consigam essa desoneração, se conseguirem, porque o governo está tentando barrar isso na justiça, outros municípios maiores talvez tentem sair do regime próprio também, não é? Veja o seguinte, essa situação, o que no fundo eu interpreto o que você está dizendo, é que nós estamos diante de vários impasses. Exatamente. No que diz respeito ao que um grupo pode fazer, também em relação ao que eles querem fazer diante das situações políticas que eles vão enfrentar. Nada disso é simples. O que eu não imaginava que eu ia ver era o senhor do engenho, que é a União. Não é o senhor do engenho, sempre foi no Brasil o poder centralizado que nos momentos críticos entrou e tomou a iniciativa, trouxe um diagnóstico, mostrou um diagnóstico. Gente, o que eu estou dizendo é que o diagnóstico é simples, sinceramente, não é simples de mostrar o gasto subindo, o gasto corrente previdenciário, mostrar o gasto com investimento desabando e botar aqui a curva do PIB desabando. Não é simples, eu não entendo. E aí o patrãozão, que seria a União, chegar e dizer, diante dessa situação, o caminho para resolver isso é o seguinte, só a União pode fazer isso. Só que é um patrãozão que está fragilizado politicamente com a polarização. Não vai fazer. A polarização tornou mais frágil aí do governo. Eu não considero. De problemas de articulação. Imagina esse governo tentar encarar uma briga do lado da Previdência, simultaneamente a esses pequenos ajustes que ele vem tentando fazer. Deixa eu dizer, estamos perdidos. Então a gente não tem saída, é isso? É o que o senhor está passando, é o recado. O que eu quero colocar para ouvi-la é o seguinte, eu acho que esse povo é muito forte. O problema é que não mexer na Previdência é uma coisa antiga. O problema Mas mexer cria uma insatisfação popular absurda. Mas você não quer resolver o problema? Vai vir um troco de satisfação, que é o crescimento da economia. Mas a longo prazo. Você tem uma medida agora que tem um retorno posterior demorado, não é de imediato, e o custo político disso é muito complicado. É que para os entes que estão nessa crista aí, eles podem raciocinar assim, mas eu não consigo deixar de raciocinar de outro jeito,
Porque eu sempre estou pensando... Você está vendo o lado técnico. Na alternativa de não fazer nada, como eles estão fazendo. E bater no muro, né? Entendeu? É essa a alternativa. É a alternativa de crescer pouco e o emprego ficar no chão e as crises que nós estamos assistindo, como essa do Rio Grande do Sul, se repetirem. Gente, isso aí, eu olho esse lado e fico pensando, será que os dirigentes não podem chegar e dizer o seguinte, para a galera deles, pessoal, eu por mim não faria nada disso, mas diante disso e disso, nós vamos ter de fazer uma coisa diferente do que nós faríamos.